Você, dentista, já teve vontade de parar de atender para planos de saúde odontológico, mas teve medo? Será que convênios têm vantagens? Desvantagens? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Ana Patrícia, cirurgiã dentista e empreendedora. Há algum tempo eu abri meu consultório e desde então trabalho para o crescimento e fortalecimento do meu negócio e também ajudo dentistas que precisam ser ajudados, porque a gente sabe que quando temos um caminho que alguém já seguiu, um passo a passo de como fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, fica bem mais fácil e a gente acaba errando bem menos. Tudo bem? Então vamos começar? Vamos começar assim. Por que muitos dentistas acabam credenciando a planos odontológicos? Será qual é ou quais são os principais motivos? Antes de começar, eu não estou aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário. Meu objetivo hoje é fazer você refletir o que de fato traz benefícios para você dentro daquilo que você vive diariamente. Muitos são a favor do plano, eu respeito a opinião. Em alguns casos, tem vantagens, mas somente se você consegue implementar boas estratégias e consegue converter os pacientes de plano para o particular. O primeiro motivo que leva um dentista a optar por credenciar um plano odontológico é porque esse dentista acabou de montar o seu consultório, ainda não tem uma quantidade considerável de pacientes e daí dá um certo medo, porque é preciso pagar as contas, é preciso pagar os boletos que chegam todos os meses, não é isso? O segundo motivo é porque o dentista acredita que vai conseguir transformar aquela demanda de pacientes do plano em pacientes particulares. E veja bem, isso acontece com alguns pacientes. A grande maioria não abandona o plano, porque ele pensa que o plano, por ser mais barato, acaba sendo mais vantajoso, não é isso? A gente sabe que esse pensamento do paciente está errado, mas se ele não vê vantagem do seu procedimento em relação ao procedimento que o plano cobre, ele vai achar que é tudo a mesma coisa. E daí é óbvio que ele vai optar por escolher o mais barato, no caso o plano de saúde. E um terceiro motivo é que muitos dentistas acreditam que atender convênios odontológicos, quando acabou de se formar, será muito bom para pegar a mão. Por quê? Porque ainda apresentam uma certa insegurança de início de profissão. Insegurança, a gente sabe que acontece com todos nós, com todo mundo que acabou de se formar, ok? Então, esses são os três principais motivos que levam o dentista a credenciar a planos odontológicos, mesmo sabendo que eles apresentam uma tabela de preço bem abaixo dos nossos valores que são cobrados dos nossos pacientes particulares, tá certo? Acabaram de montar consultório, acreditam que vão conseguir converter os beneficiários de plano em pacientes particulares e acabaram de entrar no mercado de trabalho e gostariam de pegar mão. Então, acompanhe aqui comigo o raciocínio. Existe um problema nesses três motivos. Quando você começa a divulgar que você atende convênios, vai ser muito mais difícil aumentar o número de pacientes particulares. E por que isso normalmente acontece? Tem dentista que lota tanto a agenda de pacientes de plano que quando chega um particular, não tem vaga e é preciso ficar fazendo encaixe. Então você nunca deve colocar seus melhores horários para atender pacientes de plano de saúde. Você precisa verificar quais são os horários da agenda que são mais requisitados. E como que a gente pode fazer isso? Faça um levantamento, descubra quais são seus melhores horários e deixe reservado para os pacientes particulares. Não preencha esses horários com pacientes de plano. Mesmo se você não tiver ninguém agendado, e eu sei que você vai ficar tentado, mas não faça isso. Deixe o horário vago, vai resolver outra coisa, alguma pendência de gestão, vai fazer a pauta da próxima reunião, porque esse é um grande passo para você conseguir sair dos planos e substituindo por pacientes 100% particulares. Nesse caso, alguém pode pensar assim, mas eu não posso fazer um atendimento diferenciado entre paciente do plano e paciente particular. Isso é falta de ética. Temos que tratar todo mundo igual. Eu não estou dizendo que você não deve ter atenção, ou não deve tratar bem, ou deve ter um atendimento diferenciado, não deve se preocupar com a qualidade do procedimento que você vai fazer no paciente do plano. Não é isso. A gente deve sim
atender todo mundo muito bem e sua equipe toda deve estar capacitada para isso. Mas na questão do horário, você deve sim priorizar aqueles pacientes que trazem um retorno mais lucrativo para você e para o seu consultório. Isso é óbvio, não tem nem o que questionar. Outra coisa, acompanhe aqui se não faz todo sentido. Se seu paciente particular está lá sentado na recepção, esperando para ser atendido, esperando para ser chamado. Daí chega seu outro paciente do plano. O que você acha que pode acontecer? Pode acontecer um diálogo entre os dois. E isso acontece muito. E se o que está pagando o procedimento particular descobre que o outro paga um plano muito barato e que ele vai ser atendido pelo mesmo profissional, no caso você, ele começa a perceber que se ele pagar o plano barato que o outro paga, vai ser vantajoso para ele também. Afinal de contas, ele está sendo atendido no mesmo local, desfrutando do mesmo conforto e ainda será atendido pelo mesmo profissional? Não é isso? Outro problema, se hoje você desliga do plano, para que você consiga converter aqueles pacientes que são beneficiários do plano em pacientes particulares, o paciente tem que enxergar valor naquilo que ele está pagando. Porque se ele enxerga que é tudo a mesma coisa, ele vai ficar com mais barato, não é isso? E na grande maioria das vezes que você realiza o desligamento do plano, se você não usa nenhuma estratégia, o seu paciente vai procurar outra clínica credenciada. Porque é comum que esses pacientes sejam fiéis ao plano, por causa do preço que é mais barato. O paciente só escolhe ficar e pagar a mais para você se ele sentir que está ganhando. E se ele está buscando um bom atendimento. E para isso você precisa de boas estratégias de venda. Uma das poucas vantagens de atender plano é quando você estrategicamente consegue fazer essa conversão do plano para o particular. Mas se o paciente está indo por preço, esquece. Esse paciente é fiel ao convênio, é fiel ao plano e não é o tipo de paciente que vai fazer você ter bons lucros. Outro problema, veja bem, nós queremos trabalhar com bons materiais que otimizam o nosso tempo. Só que para quem atende por plano, isso é muito difícil, porque a margem de lucro é muito pequena. Então, muitas vezes, se a gente faz a opção por atender para plano, a gente abre mão da qualidade do material que a gente escolhe. Essa é uma realidade. Você pode até conseguir trabalhar com materiais razoáveis, mas aquele material mais caro, que vai te ajudar a ter um resultado top e fazer seus pacientes ficarem muito satisfeitos com o resultado do procedimento, você só consegue para aqueles pacientes que pagam bem pelo seu serviço. Então, esses são os principais problemas quando nós, dentistas, optamos por atender planos de saúde odontológico. É lógico, eu já falei, não estou aqui para julgar ninguém, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua opinião, mas eu estou abrindo aqui para vocês uma experiência minha, tá? Eu já atendi durante muito tempo, já fui credenciada a vários planos, então tudo que eu falei até aqui foram práticas do meu consultório e coisas que fui percebendo e tentando buscar melhorias. A gente tem a falsa impressão que quando a gente trabalha demais, a gente ganha mais dinheiro, mas isso é um pensamento muito errado. Quando você trabalha com preços muito abaixo, e neste exemplo se enquadra os planos de saúde que realmente não pagam um valor justo, você precisa compensar no número de pacientes. E daí você trabalha muito para ganhar o necessário para pagar as contas e às vezes nem atinge o ápice da satisfação, às vezes porque é desgastante atender muitos pacientes num dia só, ou porque você não tem condições de usar o material que você gostaria, porque o valor que você recebe não te dá essa oportunidade. Em contrapartida, se você consegue se posicionar de maneira assertiva, se você souber se comunicar, se tiver técnicas de vendas e se seu paciente consegue enxergar que ele está ganhando, pagando mais caro, você consegue inverter isso aí, trabalhar muito menos, cobrar um valor justo e o paciente paga com prazer. E você consegue até mesmo trabalhar com materiais de melhor qualidade. Muitas vezes, até otimizar o serviço e você fica muito mais satisfeito. Que sonho, né?
A boa notícia é que existem estratégias que podemos usar para ir deixando gradativamente esses planos e focar sempre no paciente particular. A primeira estratégia é você analisar cada plano que você tem hoje e fazer uma classificação. Qual desses planos te traz menos benefício ou qual é menos pior? Daí você define qual que você vai desligar primeiro. Você pode usar os seguintes critérios para fazer essa classificação. Qual é o plano que menos glosa o procedimento? Quais planos que não cobrem procedimentos que o lucro é alto, como por exemplo clareamento dentário? E então o que você pode fazer? Você pode ganhar esse paciente para fazer o procedimento com você, o procedimento particular. Então faz essa lista de planos que você atende hoje e coloca as vantagens e as desvantagens de cada um para depois você concluir qual plano será o primeiro a ser desligado. Então, aquele que traz menos lucro, que dá menos dor de cabeça, porque tem uns planos que você tem que ficar mexendo com recurso de glosa. E isso é muito desgastante, eu sei disso. É chato, faz você perder tempo, porque às vezes o plano nem aceita o recurso de glosa. E o tempo que você perde, você poderia estar mexendo com outra coisa, coisas da clínica. E daí, quando você decidir que é o momento de desligar, gradativamente você vai desligando de um, vai desligando de outro, até chegar no último plano e você já está mais focado no que realmente vai aumentar a sua lucratividade. A segunda estratégia, eu já até comentei, você vai começar a reservar horários na agenda para os pacientes particulares. E mesmo você não tendo nenhum paciente particular para atender naquela vaga reservada, não preencha com nenhum paciente de plano. Mesmo se der vontade, não faça isso. E esses horários que você reservar devem ser os melhores da sua agenda, sem dúvida nenhuma. Quando chegar um paciente particular, você nunca mais vai precisar fazer um encaixe, porque o horário vai estar lá, disponível, reservado para atender, para fazer a avaliação, tá bem? Pede a recepção para fazer o levantamento para você, ela vai anotando quais horários as pessoas mais procuram, para você perceber quais são os horários melhores da sua agenda. Faça isso por 2 a 3 semanas e comece a reservar na sua agenda. Paciente de plano sempre tem, sempre vai chegar para você, nem precisa fazer propaganda que você atende tal plano. Ao assinar o contrato com o convênio, o paciente recebe uma lista de dentistas credenciados na rede e sempre vai ter alguém que vai te escolher, que vai te procurar, sem que você precise fazer nenhum tipo de propaganda, nenhum tipo de marketing. E muitos desses pacientes nem sabem que você faz atendimento particular. Eles acham que você presta serviço exclusivamente para o plano. Muitos ainda reclamam quando você diz que não faz determinado procedimento pelo plano, mas a gente sabe que os próprios planos de saúde, eles nos dão essa liberdade de escolher qual especialidade que a gente vai atender ou qual que a gente não vai atender. Porque, na minha opinião, tem procedimento que fica muito inviável realizar pelo plano. Prótese, por exemplo. O plano te paga pela prótese que você fez e daquele dinheiro você tem que tirar parte para pagar o laboratório. Isso faz com que seu lucro fique muito mais baixo ainda. E ainda você tem que torcer para que aquele procedimento não seja glosado. Não é isso? Outra estratégia, fidelizar e criar relacionamento com os pacientes. É assim que funciona. Você deve treinar a sua equipe para tratar todo mundo bem, é óbvio, né? A sanar todas as dúvidas dos pacientes, independente se o paciente é do plano ou se o paciente é do particular. A pessoa que atende o telefone, ela precisa fazer isso usando estratégias. Ela precisa responder o WhatsApp usando estratégias também. Usando rapport com o seu paciente. Rapport é o quê? Rapport é uma técnica de venda que faz você sair do seu mundo e entrar no mundo do paciente. E entender o que ele passa, o que ele sente, o que ele sofre. É você se conectar, se identificar e ter sintonia. É criar uma relação, uma ligação de empatia com a outra pessoa. Para que vocês tenham uma boa comunicação. Uma comunicação com menos resistência. Quando você consegue desarmar uma pessoa, você convence, você vende muito mais facilmente. A gente tem uma tendência a confiar em indivíduos parecidos conosco. E com rapport, fica mais fácil persuadir outra pessoa. Essa é uma técnica de venda poderosa. Não tem como trazer seu paciente do plano para o particular se você não consegue criar rapport. Não há a mínima possibilidade. Ninguém entrega a sua saúde ou está disposto a pagar a mais por um procedimento se não tiver confiança. Tá bem?
Outra técnica que você e sua equipe não podem deixar de usar são os gatilhos mentais. Até mesmo com os pacientes de plano, porque se você consegue explicar, por exemplo, para um paciente de plano que a limpeza que o plano cobre é uma limpeza básica e que não é tão eficiente como a sua limpeza, que é completa, e daí você consegue descrever cada material, cada instrumental, cada aparelho que você usa para fazer uma limpeza preventiva e usar mais de um gatilho mental. Você consegue sim ganhar o paciente de plano e trazer o paciente para o particular. Você só consegue converter esse paciente do plano para o particular se você souber comunicar de forma eficiente. Porque ele tem que ver vantagem no procedimento. Você vai plantar a sementinha. No dia que você decidir não atender mais o plano, se algo de bom você conseguiu plantar naquela pessoa, ela fica, porque ela viu valor. Então, fidelizar é, na verdade, uma mistura de empatia, uma mistura de compreensão, de amizade, de vínculos, de técnicas, de comunicação eficiente, de gatilhos mentais. Se você e sua equipe têm esses elementos fortes, seus pacientes sentirão vontade de ficar, com certeza. Daí, aos poucos, gradativamente, você vai criando um sistema de relacionamento com os pacientes particulares e com os pacientes do plano também. Então, você decide desligar de mais um plano. Os pacientes que são daquele plano e que gostam de você, ficam. Os que preferem o plano por causa do preço, vão embora, procurar outra clínica credenciada. E aí, você vai preenchendo sua agenda gradativamente com pacientes particulares. Pacientes indicados também. Vai melhorando e aperfeiçoando a fidelização. Daí, desliga de mais um plano. Alguns pacientes do plano vão embora, talvez a maioria, mas não tem problema, porque os que ficam são aqueles pacientes que estão preocupados com o valor, né? E não com o preço. E são esses pacientes que você deve desejar. Tem um vídeo meu, como usar os 5 sentidos do seu paciente e conquistar o sim na hora da venda. Neste conteúdo eu explico o que é que o marketing sensorial tem a ver com vendas. E nesse vídeo você vai ver que tem estratégias que fica muito inviável utilizar se seu atendimento a pacientes de plano prevalece no seu consultório, porque você vai precisar fazer um investimento financeiro nessas estratégias. E o que o plano paga não vai te ajudar nesse investimento. Assiste esse vídeo, vale muito a pena. Eu vou deixar o link nas descrições para que você possa assistir. O que você precisa entender desses 5 sentidos que você tem que trabalhar nos pacientes é a percepção de valor. O que é a percepção de valor? É a diferença entre a soma do valor que o paciente percebe que recebeu menos o valor que o mesmo paciente pagou em dinheiro. Então, percepção de valor surge a partir da sensação do paciente e é uma resposta emocional em cima daquilo que a pessoa experimenta. Seu atendimento como um todo, ele precisa ser um verdadeiro espetáculo. E esse atendimento tem vários elementos que você precisa levar em consideração. A recepção, a equipe, os protocolos, a comunicação e a entrega do que foi prometido. O mais importante, se você realmente quer parar de atender plano de saúde odontológico, ou pelo menos diminuir a quantidade de atendimento, para que você possa ter uma agenda mais sadia e com mais pacientes particulares que pagam bem pelo procedimento, você precisa primeiramente querer tomar a decisão. Depois, você vai colocar uma meta. Por exemplo, eu atendo 10 planos de saúde e até dezembro eu quero desligar de 2 planos. Então, daqui até dezembro, eu vou planejar para que isso aconteça. Eu vou também trabalhar para que isso aconteça. Eu vou usar quais estratégias? Aí você usa todas as estratégias que eu já citei. Meu único objetivo é fazer você refletir que é possível sim trabalhar essas estratégias se realmente for uma meta para você abandonar os planos e viver 100% de atendimento particular. Imagine que quando a gente passa a atender convênios odontológicos, a gente entra no ciclo do convênio. E é assim que o ciclo do convênio funciona. Você começa a atender planos e convênios odontológicos, começa a ganhar pouco, e aí você precisa fazer o quê? Você precisa compensar no número de pacientes que você atende para você conseguir pagar as contas. Aí o que você faz? Você aumenta o número de pacientes de plano, então você passa a trabalhar muito para produzir muito. E trabalhando muito, você passa a ter menos tempo ainda para a administração da clínica. E com esse tempo comprometido, você fica impossibilitado de criar estratégias de fidelização e acaba não reunindo com a equipe para falar disso. E sem estratégias,
sem reuniões, o seu atendimento acaba ficando comprometido também. Porque o seu paciente não vai ver valor em você e nem em seu consultório. Então, facilmente, seu paciente será capaz de trocar você por outra clínica, por outro consultório. E se você não tem tempo para fidelizar, você acaba cada vez mais escravo do convênio. E daí atende convênio e volta ao início do ciclo. É assim que funciona o ciclo do convênio. E quanto antes você rompe, melhor é para você. Porque conforme o ciclo vai fechando, vai ficando mais difícil este rompimento. Você vai acostumando e acaba não fazendo nada. Então eu quero sim levantar essa bandeira que existe sim um caminho. É só querer, acreditar e focar na meta, tá bom? Bom, chegamos ao fim de mais um conteúdo. Eu quero agradecer por você ter chegado até aqui comigo e ainda quero te convidar a se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais. E ainda, se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, se eu conseguir abrir sua mente para novos projetos, novas ideias, e se você tem algum colega que atende planos odontológicos, manda para ele esse conteúdo, porque ele precisa desse conhecimento. Esse conteúdo precisa ser divulgado, porque juntos somos mais fortes. Me ajudem a construir uma odontologia mais forte, onde uma classe se junta e se ajuda para construir um mundo de novas possibilidades. Obrigada e até o próximo vídeo.